Muito bem, então, pessoal, vamos aqui ao primeiro vídeo falando do Espírito Santo, o Espírito de Deus, no Novo Testamento. Será que muda alguma coisa em relação ao Antigo Testamento? Obviamente que não, né? O Novo Testamento é uma continuação do Velho Testamento, né? Na verdade, a Bíblia é uma coisa só. E uma parte não entra em contradição com a outra, né? Outro detalhe importante, interessante, todos devem lembrar, que os primeiros discípulos de Jesus Cristo e aqueles que foram usados para escrever a Bíblia, eles eram judeus. Os judeus eram monoteístas absolutos. Eles não acreditavam numa fusão de divindades. Então fica claro, vocês viram no vídeo anterior, que o Espírito Santo de Deus é a força que emana de Deus, que Deus usa para cumprir sua vontade e seus propósitos. E, obviamente, no Novo Testamento continua a mesma coisa. A fonte continua sendo Deus, Jeová. Obviamente que Jeová passou essa autoridade também para Jesus Cristo, né? Porque Jesus é o cabeça da congregação, né? Foi nomeado rei, etc., colocado à direita de Deus e daí por diante, tá? Então houve apenas uma diferença ali nessa questão do entreposto do Espírito Santo, né? Jesus passou a ser o entreposto do Espírito Santo entre Deus e as pessoas, tá? Vocês vão perceber isso claramente. A fonte do Espírito Santo, né? Ou seja, da energia que emana para cumprir seu propósito e vontade, continua sendo Deus, o Pai, Jeová. Eu selecionei aqui alguns textos e vou mostrar isso para vocês. E as ações continuam as mesmas para cumprir a vontade de Jeová. Jeová fortalece seus servos, né, seu povo, como ele fez no passado com profetas, com juízes. Ele faz o mesmo com os discípulos, com os genuínos cristãos lá do primeiro século. Você vai perceber isso. Eu grifei para vocês perceberem aí, ó, fonte sempre no tom rosa quando aparecer em alguns textos e as ações em verde-limão. Você vai perceber isso aqui, tá? Então, acompanhe todos os textos do início ao fim, que você vai perceber sempre a fonte nesse tom e as ações continuam sendo a mesma do Antigo Testamento, tá? Então, nós temos aqui o primeiro texto, né? Mateus 10:20, uma das ocorrências. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai que fala em vós. Como que seria isso? Obviamente que o Espírito Santo de Deus fortaleceria e faria com que os discípulos pudessem proclamar as mensagens de salvação, né? Da parte de Jeová e da parte de Jesus Cristo. Então, as pessoas falam com a força ou apoio do Espírito Santo. Perceba que continua a mesma coisa, tá? Aí nós temos outro texto aqui, por exemplo. O próprio Jesus diz que expulsava os demônios, olha, aqui, com o apoio ou com, né, a força do Espírito de Deus, tá? É o que o próprio Jesus afirmou, né? Diz que ele era fortalecido, olha, tá? Ó, foi conduzido pelo Espírito, né? Ó, o Espírito, olha, ele é de quem? Aqui é uma citação de Isaías, ele é de Jeová. O Espírito de quem? De Jeová está sobre mim, né? E, obviamente que o habilitou para, olha, ungiu ele, né? A expressão ungir, ela denota capacitar alguém, né? Honrar alguém, não é? Para uma determinada função, né? Deus não pode ser ungido, Jesus foi, né? Tem esse detalhe também. Ó, para evangelizar, para curar, perceberam? Ó, ensina, ó, quem que é a fonte? É o Pai, ó, da parte do Pai, procede do Pai. Perceberam, gente? Então eu vou virar outras folhas aqui para vocês verem. Ó, continua. Ó, habilitaria para testemunhar, ó, falar em outras línguas. A fonte é Deus, ó. Aqui é uma citação lá de Joel, né? Que é Jeová falando, meu espírito, Jeová derramaria seu espírito. E eles, olha, anunciavam com coragem, ousadia, né? A salvação, etc, né? Ó, Deus ungiu Jesus Cristo com Espírito Santo e poder, tá? Talvez alguém falasse, mas não é poder? É obviamente que o sentido aqui traz da energia que emana de Deus e trouxe poder para Jesus Cristo, nesse sentido. Não é poder e poder, viu, gente, tá? O Espírito Santo é uma espécie de um codinome da energia que emana de Deus, não é? Dessa emanação que as pessoas costumam dizer, tá? Que fortalece aquele a quem é concedido essa unção, né? Poder, energia, força para poder fazer a vontade de Deus, né? Ó, aqui está alguns, aqui tem mais alguns. Então, no tom rosa aqui, sempre se referindo a Deus, tá?
como a fonte do poder, né? Interessante aqui, ó, que fala Romanos 8:11, junto com Efésios. Olha que interessante. O Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus, tá? Aí em Efésios, veja que já fala do Espírito Santo como poder, ó, chamado de poderosa força de Deus. Ó. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando ele. E aqui fala que é o Espírito que ressuscitou. Veja que o próprio escritor, o mesmo escritor, chamou o Espírito de poderosa força, olha lá, usada por Deus, ressuscitando ele dos mortos. Olha que interessante, né? Então vocês estão vendo aí que não mudou nada em relação ao Antigo Testamento, né? Continua mais ainda, tá? Olha, então as ações está aqui, a fonte está aqui, ó, proveniente de Deus, né? Continuando. Aqui continua, né, os últimos textos, né? Ó, fala, a fonte, ó, sempre está aqui, ó. O Espírito Santo sendo dado por aquele que é Deus, né? Deus nos dá seu Espírito Santo, ó, capacita a pessoa para, no passado lá, para fazer milagres, aconteceu com Jesus e os apóstolos, né? Ó, a fonte é Deus, ó, tá? Habilitou as pessoas a proferirem profecias e escrever a Bíblia, né? Mas a fonte sempre é Deus, notaram? Então, que conclusão que nós chegamos? Obviamente que a conclusão é muito simples. O Espírito Santo é o poder que emana de Deus, né? Jeová é a fonte desse poder e, obviamente, no Novo Testamento, Jesus Cristo passou a ser autoridade para conferir esse poder também às pessoas, tá bom? Uma espécie de um entreposto, por assim dizer, do Espírito Santo. Ok, gente? Um forte abraço a todos aí.